atento ao início dessa dependência da substância, porque, querendo ou não, é algo que, se evitado, consegue prevenir todo esse ciclo que acaba ocasionando, consequentemente, na pessoa acabando indo morar na rua, né? Sim. Bom, primeiro, né, vamos dizer assim, um sinal grave é quando o sujeito já acorda e já para iniciar o seu dia, ele já tem que tomar o primeiro gole. E isso já é um sinal grave, né? Quando chega nesse momento, já se passaram décadas, né, e já se tornou uma doença grave. Mas nós temos alguns sinais que os pais, por exemplo, e amigos podem começar a perceber, que são aqueles que o sujeito ele já não consegue mais se divertir em momento algum se não tiver a presença do álcool, né? Vai fazer uma festa em família, mas se não tiver a cerveja, né, a pessoa já está desconfortável. Isso já é um sinal que as coisas já estão caminhando para um possível, né, alcoolismo, né? Com relação à vida produtiva, né? A partir do momento que a gente percebe que aquele sujeito está perdendo dias de aula, chegando atrasado na aula, ele está virando noites, né, na gandaia, que não é muito difícil a gente encontrar colegas assim, né, Mônica? Não, né? Ela não bebe, não. Mas a gente já percebe que pessoas estão faltando do trabalho porque não conseguiu, né, deixar de beber o dia antes, no domingo, para poder trabalhar no outro dia, né? Já está chegando com cheiro ruim, com cheiro de álcool, né, exalando aí no ar, né, o cheiro. Esses já são sinais que essa pessoa já tem que ser orientada e a família já tem que ficar atento. Não só a família, né, mas também as amizades, o grupo, já ficar atento a essas questões. Nós temos aí não sei se podemos até chamar de cultura, mas que muitas vezes, né, os jovens, os adolescentes, eles para fazerem parte de um determinado grupo, eles têm que fazer o uso de determinado, né, de determinada substância para poder ser aceito daquela forma, né? Isso começa muito levezinho, acho que a principal substância é a cervejinha, número 1, a que desce redonda e por aí vai, né? E depois ele já vai abrindo espaço para, né, a maconha, depois da maconha já pode, né, experimentando a cocaína, e quando vê da cocaína já o crack, quando vê já está nesses Ks que apareceram, né, K2, K4, K9, né, que é a maconha sintética, e hoje em dia que nós temos percebido uma alteração, a despersonalização assim cruel do sujeito, do usuário, né? Então, são muitos os sinais, a inquietação, né, a depressão, a ansiedade, né, que essa pessoa vem apresentando no dia a dia, né, são sinais que o uso já ultrapassou o limite daquela pessoa, né? As drogas, de uma forma geral, tanto qualquer uma que seja, não é para quem quer e sim para quem pode. Então, muitas vezes, a pessoa ela pode vir experimentar uma determinada substância, né? Quanto mais velho ela estiver, né? Quanto mais madura essa pessoa estiver, menos a chance dela vir a ter, né, se tornar um adicto, um dependente, né? Isso é bom a gente frisar bastante isso, que o adolescente, a criança, ela não deve experimentar em situação nenhuma, né? Então, que isso aconteça. E muitas pessoas vão experimentar e vão matar a curiosidade e vão ficar só com aquilo, muitas vezes usar esporadicamente e não se tornará dependente. Outros, já logo no início, já vai começar, né, um uso gradativo, aumentando rapidamente as dosagens e já o comportamento sendo alterado concomitantemente com esse aumento da dosagem. E isso já não dá para a gente saber quem são essas pessoas que têm essa tolerância maior, que vão simplesmente experimentar e vão conseguir, né, parar a hora que quiser, que não vai atrapalhar a vida dele, ou se aquela pessoa vai se tornar um adicto a partir do momento que ela iniciar o uso. Não tem nenhum fator que dê para identificar uma pessoa que é mais suscetível ao uso das drogas? Ou... Olha, a gente pode olhar questões
genéticas, familiares, né? Então, se a gente sabe que tem uma pessoa na família que é um alcoolista, que é um dependente químico, então se aquela pessoa tiver o acesso, provavelmente a chance vai ser maior. Né? Mas também não garante, nossa, na minha família não tem ninguém, tanto que a gente não prega isso, né? Olha, não tem ninguém, meu pai nunca bebeu, nunca fumou, minha mãe, meus irmãos, nada, então eu posso ir lá e usar que também vou ficar tranquilo. Então não é garantia, então é melhor a gente falar que não dá para saber, porque aí pelo menos a gente não vai ter o risco da pessoa tentar e depois né, pagar o preço de uma dependência. É duro na questão da questão familiar, né? Quando existe né, o pai, a mãe, etilista, ou usuário de drogas, tem a questão genética, né? Claro, que predispõe aquela pessoa ao uso, à própria dependência, ao abuso da substância. E tem a questão comportamental também, né? Eu vejo meu pai beber, meu pai acorda, abre uma cerveja, minha mãe... Então, tudo que a gente vê quando a gente é criança, a gente entende que é certo, né? Então, se minha mãe grita com meu pai, tá tudo bem, é normal gritar com meu pai. Se meu pai acorda de manhã e abre uma cerveja, é normal, café da manhã, né? Então, talvez nem tanto o fator genético, né? Mas o fator genético associado ao fator comportamental, né? Da vivência daquela pessoa com a normalização, né? Do uso da substância dentro de casa, né? A minha mãe já acorda e a gente pode ver isso até entre nós, entre amigos, né? Que é quando a gente vai na casa de amigos, a gente vê que a pessoa quando tá acostumada a tomar aquelas cervejinhas, a gente vai na casa... almoço, vamos abrir a cervejinha, e abre todo mundo junto, né? Então, é mais difícil acontecer quando a pessoa não tem essa vivência, né? É o que o Ronan falou. Não é uma regra. Então, meu pai usava droga, eu vou usar. Ou não usava, então eu tô livre. Mas que existe essa predisposição, tanto pelos fatores né, genéticos, quanto pelos fatores comportamentais, existem. E se a gente pegar o histórico deles, né, que a gente atende ali na rua, é muito alto, assim, o índice de usuários hoje, né, dependentes, que a gente está tendo ali na rua, que os pais eram dependentes, eram usuários, eram traficantes, né? Então, é uma coisa para a gente ficar atento também. Esse convívio social é realmente muito importante, né? Realmente acaba importante. Influenciando muito. Né? O lugar onde essa pessoa mora ali, né, na porta da minha casa é um tráfico de drogas. Então, meu filho é pequeno, então ele sai na rua, o que ele vai ver? Né? E o que os meninos pregam hoje, né? Os adolescentes? Não, é bom, vender droga é bom. Eu já escutei uma vez um adolescente dentro de uma comunidade terapêutica, eu falei, por que você faz isso? Vai estudar, você tem 15 anos. Né? Vai estudar. Ele olhou para mim e falou assim, para que eu vou estudar? Eu tenho 15 anos e ganho muito mais que você que fica aqui escutando o problema dos outros. Caraca. Como é que vocês... E não é mentira, né? Não é. E não é mentira, né? Então, aí a gente tenta, através de outros argumentos. Não, tudo bem, eu posso ganhar menos, mas eu tenho tranquilidade, eu tenho minha família, né? São outros valores. É a questão do fator ambiente, né? Isso acaba tendo um papel muito importante, né, nessa questão. E outra, bem que vocês falaram também da questão da exposição. Então, quanto mais cedo a pessoa for exposta a esse estímulo, né, do álcool, da bebida e tal... maior, como posso dizer, a suscetibilidade, a questão dela ser suscetível, né, à dependência, né? Quanto mais cedo, quanto mais cedo, mais difícil. Difícil. Então, próxima pergunta. Questão da depressão, né, e da ansiedade, né? Com relação à depressão e ansiedade, a gente estava avaliando que como que alguns dos transtornos mentais mais popularmente conhecidos, como a depressão e a ansiedade, estou sendo um pouco redundante, mas acabam tendo uma relação com o alcoolismo. A gente percebe que algumas pessoas, para tentar lidar com esses transtornos, acabam se afundando em bebida ou em algumas outras substâncias. É por conta da forma como essas substâncias acabam interagindo, tentando proporcionar uma sensação de melhora, talvez. Por que essas pessoas acabam buscando essa alternativa? Você consegue falar um pouquinho sobre? Bom, nós sabemos que qualquer substância, né, que venha trazer prazer para a pessoa, ela vai se sentir melhor, né? O álcool, por exemplo, né? Apesar de ele ser um depressor também, mas num certo momento a pessoa, ela é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa tímida, né? Com o uso, ela se
ela vai se beneficia, ela vai se sentir melhor, né? A droga, ela vai dar naquele momento do uso para a pessoa a resposta para todos os problemas dela. Em um certo momento a gente estava em busca ativa de uma gestante, né, em situação de rua, usuária de crack, né? E aí eu encontrei com ela, ela estava, né, subindo uma rua assim, muito rápida mesmo, com uma bolsinha do lado e tudo. Eu parei, fulana, vem cá, vamos fazer, vou fazer o seu pré-natal e tudo mais. Ela, não, espera aí que eu vou ali, que eu não sei o que, eu vou resolver uns problemas e tudo mais, né? E eu disse, não, vem cá, é rapidinho, preciso sentar com você. Não, eu vou ali, não sei o quê, porque eu tenho que resolver um problema com fulano de tal, não sei o que lá. E aí, de tanto eu insistir, ela acabou aceitando, entrou no carro, né? E deslocamos para a nossa unidade para a gente fazer o pré-natal dela, né? Examiná-la. E aí, logo, rapidamente, já passou aquele momento, né? Da fissura, né? E aí, eu peguei e perguntei para ela, mas como que é? Né? O que você sente quando você usa, né? Disse, Ronan, eu consigo resolver todos os meus problemas. Eu resolvo o problema que eu tenho com a minha família, né? Eu já consigo pensar numa forma de voltar para casa, eu consigo pensar numa forma de reaver os meus filhos. Então, todos os meus problemas naquele momento eu consigo sentir que eu sou capaz. Ela tem um empoderamento naquele momento do uso para poder conseguir resolver. Só que dura pouquíssimo, né? Então, e logo em seguida já afunda. A realidade bate. Né? Já bate, já vai, aí vai para o fundo do poço mesmo, que a depressão vem, né, rapidamente. Só que aí o que acontece? O que ela tem que fazer para resolver aquele momento de depressão? Usar novamente. Aí vem essa questão, né, problemática do crack, que muitas vezes as pessoas falam que o crack todo mundo usa por ser uma droga barata. Mas se a gente for comparar a quantidade de crack que a pessoa tem que usar para ela manter aquele barato, aquela sensação, né, que o crack proporciona, que, entre aspas, é boa para o sujeito, né, ele tem que fazer um uso gigantesco, ao ponto que a cocaína, uma quantidade, vamos imaginar que uma pessoa compra um pacote com R$30 de cocaína e 3 pedras com R$30, né? Esse R$30 de cocaína, ele ficaria ali 2, 3 horas usando e tendo o barato que a cocaína dá para ele e tudo mais. O crack, aquelas 3 pedras, ele utiliza né, rapidamente ele usou aquelas 3 pedras. Então ele vai ter que buscar e buscar mais. Então nós temos usuário, muitas vezes, que usa 70, 80 pedras numa noite. Né? Não usa mais do que isso, porque já foram R$800, né? Para eles conseguirem isso, e eles conseguem, né? Traficando, né? Revendendo, né, as pedras, pedindo, roubando, né? E isso é um problema muito sério, mas que eles têm. E outra, quando eles estão neste uso do crack, não precisa de mais nada. Não precisa de água, não lembra de tomar água, não lembra de se alimentar. Aí vem várias questões de saúde, né? Além do problema pulmonar, o famoso pulmão de crack, né? Devido, né, ao calor da lata, ao próprio alumínio, né? Eles queimam a lata para poder fazer o uso da pedra, né? Baixa a imunidade do sujeito, ele fica susceptível. Nós temos muitas pessoas com tuberculose na rua e outras doenças pulmonares, né? A rabdomiólise, né, aquela atrofia muscular, né, da musculatura estriada do sujeito. E vai tendo aquela cicatriz, né? Eles mesmos chamam de cicatriz do crack, né? Você olha para a pessoa, ele tem aquele afundamento aqui nessa região, o rosto muito fino, né? E é típico do usuário, né? E dentre outros vários problemas que ele vai tendo. Ele estando usando, tá ótimo. A partir do momento que não tem a droga, aí vem aquela depressão
muito, muito forte, né? Aí, durante o uso da droga, vem as paranoias, né? É muito perigoso quando a gente chega para fazer essas intervenções, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente chega de uma vez e ele não nos conhece, se ele tiver uma pedra, uma faca, uma arma, eles vão atacar, porque eles vão pensar que é alguém, né, querendo agredir, querendo prender, querendo pegar, né, a força, é um traficante, pode pensar de qualquer coisa. Então a gente tem que ficar muito atento a estas questões até na hora de abordar, por segurança da própria equipe. Essa questão que você mesmo falou de praticamente de 5 em 5 minutos, né, essa questão do efeito, do barato, do crack. Então a pessoa basicamente ela condiciona toda a parte sentimental ao objeto aí, que é o crack no caso, né? Então isso é muito perigoso. É uma coisa que se a gente não tem controle das nossas próprias emoções, a gente deixa para algo tão vago assim, é muito destruidor. E realmente. É químico, né? Porque é no cérebro esse efeito. Então, eu já vi pessoas usando e chorando. Eu não queria estar usando, mas é uma dependência tão grande, que não tem né? como... Que às vezes você fala assim, gente, mas a pessoa tem filho, a pessoa tem família. Sim, nós que não estamos em uso temos essa consciência, mas o que ele provoca no cérebro, né, aquela abstinência tão grande, tão forte, que o filho não é mais importante, a mãe não é mais importante, que a busca daquela substância é o que o Ronan falou, é a única coisa que importa. Faz de tudo, né, para ter E aí é onde eles começam a cometer, né, às vezes furtos, prostituição, né, prostituição, enfim, outras coisas para conseguir a droga. Nós tivemos uma outra paciente gestante também, em situação de rua, até que esta paciente, ela fez com que a gente refletisse muito, principalmente eu, né, que eu já estava há 10 anos e meio na estratégia da família, e eu tive sempre um carinho muito grande com as minhas gestantes, né, de orientar, deixar de usar até o refrigerante, é só suco natural e tudo mais, né, e cuidar, assim, maravilhosamente bem daquele bebê, daquela mulher e tudo mais, né, e me deparei com uma pessoa em situação de rua que usava nessa média de 70, 80 pedras por dia, constantemente. E eu fiz o pré-natal dela, né, juntamente com o médico da equipe na época, né, todos os pré-natais dela na rua, no meio da biqueira. A gente não tirava ela, né, em momento nenhum dentro. Então nós tivemos que engolir, né, aquele conceito, aqueles valores que as pessoas, né, as mulheres gestantes, grávidas, deveriam ficar, né, praticamente mudar toda a sua refeição, os seus hábitos para poder cuidar daquela criança, e eu tive que engolir isso tudo, tentar minimizar ao máximo, né, através de redução de danos e tudo mais, que tivemos que usar de várias estratégias para conseguir isso com ela, né, mas, né, sempre ela no uso constante, né, e aí foi muito interessante que quando ela entrou em trabalho de parto, o pessoal da biqueira, traficantes nos avisaram, né, e nós fomos, né, assim, ó, tem uma mulher ganhando neném no meio do mato, né, e fui para o local, quando eu cheguei lá, eu estava sozinho, porque, né, a gente vai, certo, eles imaginaram, vão levar a guarda, vão levar a polícia e tudo mais, não tinha mais ninguém, né, e ela estava lá já prestes para ter o bebê, né, já com contração em trabalho de parto, tudo mais, e ela falou, eu só vou para a maternidade se você for comigo lá no tal local, em tal biqueira, para me pegar uma pedra para me fumar. Né? E aí eu falei assim, não dá, a gente vai ter que, só vou se for assim, senão eu não vou. Então eu tive que optar, ou eu protegia aquele bebê e ela, né, conseguia levar ela para dentro da maternidade, ou eu deixar, né, se eu não fizesse, ela ia acabar, né? Ela não ia conseguir ter ia acabar tendo o bebê ali no local. O que nós fizemos? Parei com ela no local, ela foi e pegou a pedra, eu tive que esperar ela fumar a pedra, coloquei ela dentro do carro, né? Levei para a maternidade, na porta da maternidade, ela teve que acender e fumou o resto da pedra, que ela fumou metade na hora lá. Bizarro, entrei com ela para o bloco cirúrgico, né? Para o bloco obstétrico, onde ela teve o bebê, né? E o bebê depois foi ter os cuidados direitinho, eu acompanhei todo esse processo, nós acompanhamos na época, né? Foi quando isso? Foi em 2018.
2017. Vocês têm contato com a mulher ainda, com o bebezinho? Vocês têm notícia dele? Ela pegou uma caninha, pegou 31 anos de cadeia. Uma coisinha simples que ela fez, sabe? Então nós não temos mais contato com ela, né? Nossa. Matou E ela já tinha uma tido um galerinha monte de lá. gestação. Uma galerinha. Uma galerinha. Né? Uma galerinha. Então, aí a gente começa a refletir pensando assim, o que fazer neste momento, né? Como que a gente presta esses cuidados, né? Considerando a particularidade daquele sujeito, né? Aceitando que ele tem uma certa autonomia, por mais que se trata de uma substância ilícita, né? Mas ao mesmo tempo, se eu não tiver aquele jogo de cintura, né? Eu não conseguiria ter feito todo o tratamento dela de sífilis, que ela se contaminou durante a gestação. Então, ela só aceitou ser tratada porque nós tínhamos o vínculo com ela, né? Nós medicamos ela também para diminuir um pouco a fissura e diminuir o uso, né? Ficávamos com ela muito tempo, tentamos o tratamento dela junto ao CAPS, mas no perfil dela não se adequou ao tratamento do CAPS, então ela teve que ser acompanhada praticamente 100% na rua, né? Aí a criança, obviamente, né, já nasce e logo em seguida acaba tendo sinais de abstinência. A questão da né? genética aí, né? E isso, ela perdeu essa criança, né? Não teve condições nenhuma, nem tinha o desejo de ficar com essa criança. Perdeu no sentido Perdeu da criança... adoção, pra né? adoção, A criança foi para né? adoção. E voltou normalmente para a situação de rua e continuou o uso constantemente, né? E isso, a gente acha, nossa, nosso trabalho está sendo perdido, né? Mas já tivemos outras, né? Eu posso citar 2 exemplos, né, que eu lembro agora, de mulheres na mesma situação. Uma delas já estava com 27 anos de uso de substância psicoativa ilícita, né? E já estava na 9ª gestação, 4 abortos, né? 4 filhos vivo, né? Porém não estava com ela, tinha perdido tudo. E ela falou assim, olha, eu quero tratar e eu quero ter essa criança, eu quero mudar de vida. Tinha tudo para dar errado, né, no caso. Tinha tudo. E aí nós começamos a avaliar esse caso, né, fazer um levantamento da possibilidade de uma rede de apoio para essa mulher, que eu acho que é de fundamental importância para o tratamento do dependente, nessa rede de apoio. Nós fomos rede de apoio para ela, principalmente eu, que o vínculo dela era muito comigo e é até hoje, né? Ela foi tratada e ela começou um acompanhamento no CAPS. Ela não deu conta das oficinas do CAPS, o perfil dela não aceitou, mas nós conseguimos fazer isso, nós do consultório na rua, com ela na rua, né? Se organizou próximo do final da gestação, já no último mês ela já conseguiu ficar organizada dentro de uma residência e tudo mais. Hoje a criança já vai fazer 6 anos de idade, está com 5 aninhos, né? Super bem, ela aprendeu a cuidar da criança, então não deu para a gente abandonar. Aquele primeiro ano de tratamento dela foi um ano muito duro, que a gente tinha que estar... Eu recebi ela constantemente, mesmo ela estando já dentro de uma residência, mas pelo consultório ser a referência dela, nós tivemos que acompanhar ela quase que diariamente dentro do consultório. Então, todas as questões que ela tinha relacionadas a cuidados para com a criança, cuidados para com ela, né, cuidados para com a casa, né, mobília, sustento da família, tudo isso nós tivemos que intervir, na verdade, né? Nós tivemos, juntamente com o nosso, né, nós temos uma equipe com médico, assistente social, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de atendimento emergencial, né? Então, hoje ela está há 5 anos limpa, né? Sem uso. Ela tem conhecimento total, né, da dependência dela e do risco, tanto que ela casou, né, fui padrinho dela de casamento, entrei no lugar de pai dela, né, que é o vínculo familiar todo quebrado, mas num certo momento da vida dela, o companheiro dela voltou o uso, né, não, até na verdade ele nunca parou, ele não usava próximo dela, mas ele foi, né,
aos Foi poucos querendo ganhá-la e começou a levar droga para dentro de casa. Quando ela percebeu isso, ela colocou ele para fora, né? É isso aí, sem tá certo. pensar 2 vezes. Sofreu pra caramba, mas fez isso. Então, pra vocês verem que ela teve um empoderamento muito grande. Compreendeu, né, qual era a doença que ela tem, né, que ela tinha, vamos dizer assim, que hoje ela está recuperada, obviamente, né, tem que sempre ficar atento e fugir crônico, né? dos gatilhos, né, mas tem uma vida digna, né, com toda a dificuldade que nós todos temos, né, uma hora ou outra pinta na vida da gente, mas ela vive bem hoje em dia. Aproveitando o gancho, você vai fazer mais uma pergunta do Não. assunto? Você citou esse caso extremamente emocionante, né? Pô, incrível alguém conseguir acabar saindo. Vocês que têm experiência diária com isso, né? Deve ser incrível ver um caso desses. Todo esse tratamento que vocês acabaram realizando com ela, tem algum outros tipos de tratamento que a pessoa pode acabar buscando? Vocês acabaram citando o CAPS, né? Tem alguns outros, além, podia explicar um pouquinho sobre ele também? Pode falar, Mônica. Eu vou falar em relação ao SUS, né? Que é o que a gente trabalha ali. No SUS, a porta de entrada, né, é o CAPS, para dependência química. Né? A gente pode avaliar, a gente às vezes faz cuidado desse paciente na rua, mas quando ele fala pra gente, não, eu quero um tratamento, a referência nossa é o CAPS. Aí dentro do CAPS existe o tratamento lá dentro, né, que tem médico, também tem uma equipe especializada na área de dependência química, né, onde esse paciente passa ali por consultas, por reuniões, né, eles falam a respeito da doença, como trabalhar a doença, né, e vão tentando isso de forma ambulatorial, né, a pessoa, então, você vem 3 vezes por semana, né, trata a família, né, então existe esse tratamento do CAPS. Quando eles percebem, né, ali que é uma coisa que ambulatorial ali, eles não vão conseguir resolver, existem as internações, né, em hospitais, né, a gente tem alguns hospitais aqui na região, e também em comunidades terapêuticas, né, só que esse encaminhamento para esses locais, né, eles só podem ser feitos através do CAPS ou através dos próprios hospitais por uma rede que chama SUS Fácil, né, então eles colocam esses pacientes nessas internações quando eles observam que dentro daquele modelo de ambulatório aquele paciente não vai dar conta de seguir, né? Então, mas esse encaminhamento é feito tudo através do CAPS. Então, quando a gente percebe, né? Não, eu quero melhorar, eu quero um tratamento, o nosso encaminhamento é para lá. O encaminhamento, que nem você disse, é feito com toda a rede de apoio, família, tudo que tiver... Os nossos pacientes, né? A maioria dos nossos pacientes tem essa rede de apoio rompida, né? Dificilmente o paciente que se encontra na rua tem algum vínculo familiar ainda saudável, vamos dizer assim, né? Quando existe essa possibilidade, né? Um primeiro momento a gente encaminha esse paciente, né? A gente mesmo leva, se for necessário, se o paciente der conta de ir, a gente faz o encaminhamento e ele vai. Se a gente perceber que ele não vai dar conta, a gente põe dentro do nosso carro e a gente leva, a gente apresenta esse paciente para o serviço, né? E faz um acompanhamento ali, né, à distância, vamos dizer assim, para ver se ele está dando conta, se ele está frequentando, se ele está indo. Se a gente tiver alguma abertura, né, da família, ou o paciente falar, não, ó, minha mãe mora em tal lugar, eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui, participasse, e a gente perceber que isso é possível, a gente já fez isso, né, diversas vezes. A gente vai até a casa da mãe, olha, teu filho está lá internando, né, ou está lá participando do tratamento, né, você tem interesse, a gente observa. Mas no nosso caso, ali, como consultório na rua, é bem difícil, porque para o paciente, né, para o usuário chegar e ir para a rua, muita coisa já aconteceu em casa. É muito complexo, né? Às vezes já vendeu a casa várias vezes, às vezes, infelizmente, já agrediu a mãe. Então, às vezes, a família não tem essa predisposição. Não, eu vou, porque meu filho... Às vezes já internou 50 vezes e a mãe fala, não, mas isso aí não tem jeito. Tem muita recaída, né? Então, o que a gente consegue, né? Que quando a gente tem alguma portinha, mesmo que seja pequenininha, aberta, para a gente conseguir fazer essa intervenção e unir, né? Que nem o Ronan falou, né? De ter esse vínculo familiar, até para quando ele sair desse tratamento, se tudo der certo, ele precisa ter para onde voltar. Porque se eu faço um tratamento maravilhoso, né, estou abstênico, estou linda, né, normalmente nas clínicas tem piscina, né, não tem droga, aí eu saio desse lugar e vou para a rua, aonde do meu lado está lá o meu amigo usando crack. Dificilmente esse tratamento vai ser eficaz, né, porque dentro da clínica fechada é fácil, entre aspas, eu não usar droga.
Mas e no dia a dia? Então, é uma mudança, né? Esse curar, vamos dizer assim, da dependência química, é uma mudança geral, né? Ele tem que estar preparado também quando voltar para ser recebido. Se tiver uma rede de apoio, a gente tem aí 80% de chances de dar certo, né? E é muito importante a gente considerar também, junto com o sujeito, um plano que ele, né, participe, que seja ele também o protagonista desse plano de cura, de tratamento, né? Para que ele é muito comum o sujeito ver no familiar, né, a sua cura, né, a resolução do seu problema. Ah, não, mas olha, a minha mãe falou que vai me ajudar, né? Ah, o meu pai, meu tio vai me ajudar. Não é isso. Agora, nesse momento da sua cura, é você. Você sozinho. Ah, mas então quer dizer que ele mentiu para mim? Não, não mentiu, né? Pode até ter mentido um pouquinho. Você já roubou, já mentiu inúmeras vezes, já manipulou, que é muito comum acontecer. Então, hoje você vai se tratar, mas o plano que nós vamos fazer é pensando em você, o que você consegue estabelecer de modificações dentro das suas condições e que também levando em consideração o que você gosta de fazer, né? Porque o familiar ele tem que estar muito bem preparado, porque a família acha o seguinte, não, ele tem que trabalhar, porque isso aí é mente vazia, oficina do diabo, não sei o quê, então, se ele estiver trabalhando, ele não vai usar droga, ele não vai dar conta. Naquele primeiro momento, ele não vai dar conta. O salário dele vai ser o gatilho que ele precisa. Uma frustração no salário, uma chefia complicada, assim, igual eu, né, mano? Meu chefe é ótimo. Uma chefia complicada, uma pessoa, né, as cobranças normais, né, de um trabalho, ele não vai dar conta de lidar com essas frustrações. Querer que o usuário, o dependente químico, né, para de usar e vai cuidar plenamente da casa e de uma criança, ele não vai dar conta, né? Então ele vai aprender a fazer isso com o dia a dia. Porque são atividades que tem uma ansiedade que você, ao fazê-las, né, por exemplo, cuidar da casa, da criança, tem a questão do trabalho, isso aí é uma coisa que, querendo ou não, você vai passar um estresse, às vezes o chefe ali tá enchendo o saco, alguma coisa assim do tipo, a pessoa vai ficar estressada e o gatilho O primeiro ano, a gente tem que pensar no sujeito, na questão dele. Entre o 4º e 9º mês, aí, a recaída é muito comum, é muito normal. Do primeiro ao 4º ano? Meses. Do 4º mês até o 9º mês, aí é muito comum vir essa recaída mesmo, que leva para o fundo do buraco. Então é interessante que a família fique atenta a essas questões e saiba lidar, que normalmente não vai saber, né? Então, virou este primeiro ano, conseguiu passar este primeiro ano, mesmo que venha a ter uma recaídazinha, mas ele foi acolhido, ele não voltou para o uso inveterado, né, abusivo, ele passou do primeiro ano e a gente pode pensar, então, nas questões da organização, dos estudos, do trabalho e tudo mais. Num terceiro ano, aí ele pode pensar nos relacionamentos, em fortalecer os relacionamentos familiares e também vínculos afetivos, né, namorar, casar, a partir do terceiro ano. Aquele sujeito parou de usar, né, e daqui 3 meses arrumou a mulher da vida dele, arrumou o homem da vida dela, né, ou o homem da vida dele, a mulher da vida dela, da forma que for, presente, né, de Deus. O presentinho de Deus, gente, não vai dar certo. Ele não está preparado para isso. Vai ser no primeiro chifrinho, já vai recair. Né? Então, primeira frustração já vai recair e vai ter problema. Então, tem que ser gradativo, a gente tem que entender que é uma doença complexa, né? Que é só com o tempo mesmo que o sujeito vai estar em condições de levar uma vida normal. Não é da noite para o dia. Esses 6 meses que normalmente acontece de tratamento dentro de uma clínica, dá uma desintoxicada, dá uma organizada ali, vamos dizer assim, na bioquímica do sujeito, né? Mas ele ainda não está preparado para uma vida normal, como uma pessoa que não tem uma dependência. Então, sempre a gente
tentando considerar estas questões. O tratamento, em hipótese alguma, termina quando a internação acaba, né? Isso, Tem todo um processo. É aí que ele depois. começa, né? Exato. Porque a Exatamente. doença ali é constante, né? Ela sempre vai Sim. estar... A primeira brecha, ela tá lá esperando, assim, para pegar o indivíduo, né? Uhum. E assim, é interessante que vocês falaram que as opções de... questão, por exemplo, da pessoa querer se envolver em relacionamentos, construir vínculo com outras pessoas, assim, né? Mais afetivos. Isso é uma coisa sempre de longo prazo, né? Igual Sim. vocês falaram, é 3 anos, é isso aí mesmo? Tem um parâmetro, assim? No terceiro ano, né, ele já vai estar mais preparado. Obviamente, não é uma via de regra que tem que... Não, a pessoa, nossa, vai ter que largar da namorada porque não chegou ainda no terceiro ano, né? Mas assim, a gente orientar bem a pessoa, né, mostrar para ela como que a doença funciona, né, para que ela saiba o momento certo, né, de dar um passo à frente na sua vida, na melhoria da sua vida. E vocês dão esse apoio lá, né, nessa questão de estar informando, passando informação, né? Sim, a questão constantemente. do consultório lá que vocês... Né, essa conversa, né, muitas vezes a gente senta com o sujeito. Eu sempre falo para minha equipe que é muito importante que a gente vá para onde eles estão e senta do lado deles e fica ali, sem, vamos dizer assim, sem pensar em questões, você está doente, você precisa disso, você precisa daquilo. Não, sentar e ficar, bater papo e sentir o que é que aquela pessoa tem para te trazer. E durante o que você perceber, né, nós já estamos muito acostumados com nossos usuários, porque se você, por exemplo, hoje, como um acadêmico de medicina, chegar e abordar um sujeito, ele vai falar para você que aquela vida dele está muito ruim, que ele quer se tratar, ele quer abandonar. Todos eles, independente de qual seja, raramente eles vão falar assim, não, eu estou de boa, eu quero ficar desse jeito. Não, sempre eles vão ter um discurso, porque é esse discurso que vai te sensibilizar, que vai te fazer ficar com dó, ficar, né, abraçar, que vai te fazer, ele vai ter ganhos com você com base nesse discurso. Então, a gente, como nós já estamos macaco velho, né, a gente já percebe realmente qual é o momento que está em contemplação mesmo de parar o uso, né? Na grande maioria das vezes, o desejo de internação ele surge por questões judiciais, ele tem uma questão judicial para, né, para resolver, e aí ele estando internado, isso ameniza um pouco a punição dele, né? Ele está devendo para traficante, né? Ou ele então está assim extremamente debilitado, ele quer dar uma fortalecida, que ele fica lá 1 mês, 2 meses e ele volta com toda a força. Ele volta com toda a força. Então é conhecido quando o sujeito realmente quer o tratamento. Então, nas primeiras conversas, no bate-papo ali, nós temos lá o CAPS, nós acompanhamos muito os nossos usuários para o acolhimento. Então, o primeiro acolhimento, o segundo acolhimento, muitas vezes até o terceiro, a gente costuma ir na rua, pegar ele e entrar com ele nesse acolhimento, né? E aí a gente vai dando um suporte, a gente vai ajudando em questões de datas, porque eles muitas vezes têm essa perda, essa noção de tempo, né, bem dificultada. Então, nós vamos acompanhando e a gente vê esse acolhimento. Então, enganar a galera do CAPS-AD é impossível. Eles né? já estão então, bem espertos. A família chega lá, porque fulano de tal, vocês têm que fazer alguma coisa, e vai na justiça, e o promotor vai lá e dá uma liminar, né, falando que tem que dar um parecer, falando que tem que ser internado e tudo mais. Aí chega lá, muitas vezes essa internação acontece, porque tem a liminar, né, a solicitação judicial, ou então para a família realmente dar um pouco de paz, acaba acontecendo, mas não é o desejo do sujeito, ou não é o momento dele. É de manipulação, então, eles usam de manipulação então, mesmo, porque a droga aí acaba que o serviço é um serviço caro, mal utilizado, né? Então, e isso interfere no andamento do serviço, que existe uma demanda gigantesca, né, dentro do CAPS, né, só que vamos dizer, a resolubilidade do negócio lá mesmo fica muito baixa, porque estão indo não é por desejo do usuário, é por desejo da família ou da justiça. Por um egoísmo, né? Que eles ou então, né, se o CAPS afrouxar um pouquinho mais, ele começa a internar todos aqueles que buscam fugindo de alguma situação.
Tem essa questão. Quando a gente vê, às vezes, o desespero, né? Nossa, não, porque eu preciso internar, porque eu tô muito mal, preciso internar. Você vai escafunchando você e tá você fala, tal pessoa. Não cai Aí, nessa muitas tua vezes mão. eles mesmos falam, né? Então, assim, É. não, ele tá querendo internar, porque não sei quem tá procurando ele. Né? Então, a gente tem que também ter esse... Mas vai passando os anos, a gente vai ficando já. Isso, É um jogo de cintura. Eu ia acabar te perguntando justamente disso, sobre essa sobrecarga que acaba acontecendo no sistema de saúde por conta dos usuários. É um número exponencial que acaba tirando muitos recursos, às vezes, é necessário, mas as pessoas que acabam indo por decisão judicial, por própria internação da família, mesmo o dependente não querendo, acaba tendo afetando grandemente o Sistema Único de Saúde? Sim, é caro, né? A manutenção de um usuário. Eu não sei quanto que está agora, mas girava em torno de R$2.000, né, por Mensais, usuário né? mensal, Por, né? Por internação, internação. por mês. Então, você imagina a quantidade, né? E tem mais caras, né? Obviamente. Muitas vezes, para a mulher, então, não são qualquer clínicas que aceitam a mulher, né? Quem que suporta esse bicho quando está menstruado e dependente químico? Imagina, Né? que horror. Né? Ó, né? Então, aí junta a TPM com a dependência química e a abstinência, né? Meu Deus E do céu. a confusão está feita. Por isso Então, tem pouca clínica e o feminina, né? risco, e o risco de violência e tudo mais. Então, são poucas clínicas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande quando se trata da mulher dependente químico. Ainda mais, imagina mulheres trans, né? Aí as coisas ainda vão complicando ainda mais, né? A situação. Mas, então, onera bastante, né? Essas internações indevidas e a falta de compreensão, né? E de autonomia, de compreensão por parte dos gestores, da própria justiça, com relação à dependência química. Né? E aí acabam que né, nós sabemos que o juiz ele tem esse poder de falar, não, vai internar. Quando chega no CAPS, é um caso que dava para tratar tranquilamente ali no CAPS. Né? Porque aí quando se trata ali, trata o sujeito, trata a família, trata todas as pessoas que estão envolvidas ali e outra, aquele sujeito ele pode... em algumas vezes, né, não falando das pessoas que estão em situação de rua, mas outros dependentes químicos, eles podem muitas vezes permanecer, né, no trabalho, produzindo. Né? Então não tem a necessidade dele parar o trabalho, talvez dependendo do grau de dependência em que ele se encontra. Né? Ele continua trabalhando, se tratando. Aí já vai sempre, só pensa na possibilidade de internação, as coisas complicam. Realmente. Quer fazer mais uma pergunta? O meu bloco acabou, Guido. Só questão do tempo tá ok, ainda dá pra... Não, é interessante essa questão aí da dependência química, vocês falando dos casos que vocês já passaram, das experiências, né? Tem algum caso assim que marcaram vocês assim específico, muito assim, uma coisa impactante assim para... Olha, eu cito foi este que eu te falei, e muitas vezes a gente tem um julgamento errado, né? Tinha uma pessoa em situação de rua, né, que usuária de crack, assim, inveterada, que eu olhava para ela e eu pensava, a única solução para essa pessoa é a morte. Eu pensava sozinho, assim, gente, não tem outra coisa, não tem possibilidade. Sabe o que era a pessoa, assim, não aceitar praticamente nada de intervenção. Nada de redução de danos, violenta, ela gostava daquela situação e tudo mais, né? Já tinha várias gestações, perdeu todos os filhos também, já tinha perdido todos os filhos para adoção, né? Num certo momento, ela jovem ainda, com uns 35, 36 anos por aí, ela engravidou novamente e naquele momento, eu falo que... muitas vezes uma gestação acaba até salvando vidas, né? Ela simplesmente disse, não, agora eu quero parar. Chegou o momento dela, gente,
É incrível quando a gente encontra essa pessoa na rua. Há pouco tempo até eu fui fazer uma participação na Câmara, ela ia, mas por problemas com a criança dela, ela não foi. Mas super bem, super tranquilo. É outra pessoa que você não acredita. Teve um outro sujeito também, que ele teve 53 internações. Ele usou tudo que você imaginar de droga na vida. Começou nos anos 80, com pico, né, com a heroína, passou para cocaína, haxixe, maconha, crack, e por último, quando nós começamos em 2016, ele começou a... Ele frequentava, ele buscava a gente lá no consultório, e a gente encontrava ele na rua também, mas era uma pessoa, assim, extremamente alcoolizada, o tempo todo alcoolizado. Ele já estava lá com 50 e poucos anos, né, quase uns 60 anos já, e eu também achava, esse... Não tem. Aí vem até um pouco volto no conceito de que seria uma dependência química. Muita gente fala que é um problema biopsicossocial, né? Aí tem a questão também que a gente poderia acrescentar o espiritual, né? Que a gente já percebeu isso na nossa lida diária. A gente não fica pregando religiões, denominações, nada não, mas a gente sabe que a espiritualidade ela é necessária, e muitas vezes a fé, né, na maioria das vezes, juntamente com o tratamento, a fé ajuda muito. E este sujeito, ele foi resgatado por uma equipe de uma igreja, né? Ele foi tratado pelo CAPS, dentro também de clínica, né? E ele já tem mais ou menos uns 4 anos que ele está bem, tranquilo. Hoje ele desenvolve um trabalho com as pessoas em situação de rua, né? Eles têm um grupo de motos, né? Até pouco tempo eu estava viajando, passando por São João, parei num restaurante, estava ele com um grupo dele de motociclistas, né? Que eles estavam em viagem. Então eles viajam para todos os lugares, né, na região de São Paulo, Minas Gerais, tudo, e dentro de Poços de Caldas eles visitam, né, e ele dá o testemunho dele, conta a experiência dele com as drogas, e era uma pessoa assim que a gente achava que não tinha jeito. Então nós temos aí uma recuperação, o percentual é pequeno, mas é possível. Então o serviço tem que existir, né, independente de ser o momento da pessoa ou não, a gente tem que estar presente, estar observando, né, orientando e de braços abertos para receber, para acolher essa pessoa quando chegar a este momento. Acabou as luzes. Você tem alguma coisa aí também? Questão do tempo, como é que tá? Você gostaria de falar um pouco da sua experiência? A gente é uma equipe, né? Então, acho que tudo que o Ronan falou é muito gratificante para a gente, né? Quando a gente percebe que a gente consegue estar ali auxiliando, ajudando a pessoa naquele momento, né? Tem essas questões de êxito, a gente também tem as questões de não êxito, né? Os pacientes que a gente perde, né? Tem os pacientes que a gente se apega, a gente é humano, né? Então tem aqueles pacientes que a gente adota eles e infelizmente, né, muitas vezes a gente perde, né? E a gente teve muita situação, né, de pacientes, né, que a gente viu, né, a vitória, vamos dizer assim, que foram melhorando, que a gente acompanha isso. E a gente também tem os pacientes, quando eu citei, eu acho que eu queria até que o Ronan contasse a história de um paciente, né? Quando eu falei que a gente tem que ir aonde o paciente nos permite, né? A gente teve um paciente que o Ronan também acompanhou, e eu era bem próxima a ele, né? Ele faleceu, que teve uma doença, né? E não quis tratar. E a gente continuou prestando esse auxílio dentro do que o paciente nos permitia, né? Ali, sempre, diariamente ali. E ele acabou falecendo, né? No final das contas. E a gente não conseguiu fazer por ele naquele sentido da doença, né? Mas aí, dentre, né, os atendimentos, tiveram muitos êxitos. Não conseguimos o êxito total, né? Que era a cura, enfim. Mas a gente teve um vínculo muito legal com esse paciente. Ele ficou bem marcado pra gente. E para mim foi uma lição de respeito, vamos dizer assim, né? De respeito ao paciente. O que eu quero para mim, né? O que eu desejo que você trate, o que eu não desejo, e a forma que a gente tem que ter de respeito com eles também.
É bem interessante você tocar nesse assunto. Né, daqui a alguns anos nós teremos aí vários novos médicos, né, trabalhando. Muitas vezes a gente olha para o dependente químico somente para a dependência química. Então você olha, você tenta fazer o tratamento, né? Aí esse tratamento muitas vezes não consegue progredir, né? E aí você estressa com aquilo, a pessoa não quer tratamento e simplesmente você abandona. Então a grande maioria dos profissionais, eles fazem dessa forma, né? Fulano não quer nada com nada e eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso, né? Então o que nós fazemos? Ele não quer tratar a dependência química agora, mas o que nós podemos fazer com ele, né? Quais são os outros problemas que ele tem? Ele tem uma ansiedade, ele tem uma depressão, pode estar ou não relacionada com o uso, ele tem uma outra doença de base, ele tem uma psicose importante, vamos tratar essa questão. Ele tem uma outra questão de saúde, ele tem uma hipertensão, ele tem diabetes, vamos ficar próximo desse sujeito, né? Este paciente que a Mônica citou, quando eu vou fazer alguma apresentação, eu até tenho um slide que eu estou com ele debaixo de uma marquise. Então, sentado na cama dele e abraçado com um dos cães dele. Então, são vários cães. Este paciente, nós fizemos uma sorologia de todos que estavam numa praça, né? E tivemos vários positivos para hepatite C e sífilis. Ele estava positivo para, né, uma sorologia reagente para hepatite C. E aí eu queria tratar esse sujeito, nós queríamos tratá-lo assim, a todo custo, né? A gente queria que ele fizesse a abstinência, né, do álcool para a gente já, né, entrar iniciar o tratamento. O médico que trabalha com a gente é infectologista, né, e é o médico que a gente empresta ele para o IST, né, sem querer, mas a gente empresta, né, e aí nós queríamos de todo jeito e nós não conseguimos. Então nós pegávamos ele, levávamos para uma casa de passagem, ele ficava 1, 2 semanas, ele voltava e continuava o uso e tudo mais, né? Num belo dia ele ainda falou, ele teve uma fala assim: eu não suporto aqui dentro dessa casa de passagem por conta desses muros, né? Eu fiquei assim, gente, que coisa, né? Ele não dá conta de ficar fechado, né? Aí num belo dia ele pegou e disse: Ronan, vem cá. Ele me chamava de doutor, chique, né? Fui doutor por alguns tempos, né? Ele pegou e falou assim: Ronan, vem cá, eu quero te contar a minha história e eu quero que você compreenda por que é que eu não quero esse tratamento, né? Ele falou assim: olha, eu passei 26 anos da minha vida preso, né? Detido, né? Nas penitenciárias mais cabulosas do Brasil. Eu matei o meu cunhado, meu irmão, eu tinha 22 anos, pois matei o meu cunhado. Assim que eu retornei da primeira prisão, voltei para casa, matei meu cunhado, matei uma pessoa dentro da cadeia e matei outra pessoa na rua, né? Só que eu paguei por tudo isso que eu fiz, né, na justiça. Só que eu tenho uma dívida com Deus, porque isso que eu fiz não é correto, né? Ele me contou as situações que aconteceu, cada um dos crimes dele, nos mínimos detalhes, né? Eu falei: olha, só que eu tenho essa doença, para mim isso aqui é um castigo divino e eu não quero tratar, eu quero morrer dessa doença. Aí eu falei assim: nossa, mas o cara é um assassino, né? O cara não quer tratar, o que eu faço? Largo mão, deixo para lá, né? Pensei, bom, em primeiro momento, eu não estou aqui para julgar qual que é a situação, o crime dele. Ele já foi julgado e já pagou e ainda acha que tem uma dívida para pagar e vai pagar, né? E começamos, então, a acompanhá-lo, né? E isso acontecia assim, no máximo a cada 15 dias, a gente estava no local onde ele estava. Ele apresentou várias outras demandas para a gente, porque ele tentaram matar ele queimado, tentaram matar ele com pauladas com as 2 vezes, né? O meio da rua é extremamente violento, né? E nós fomos as pessoas que estava do lado dele. Ele gostava muito de leitura, de ler livros, então a gente muitas vezes fornecia, ou muitas vezes ele discutia com a gente: você conhece tal livro, eu li tal. A gente sentava e batia papo. Ele gostava muito de um cantor que eu tive que aprender as músicas para cantar com ele, aquele Ventania, né? Só música top, né? Só música
tranquila, né? Aí eu sentava com ele, a gente fazia umas musiquinhas ali, e Cogumelo Azul e por aí vai, né? E ficávamos ali, e o bom que ele nos dava proteção. Enquanto a gente estava lá, ele tinha uma liderança muito grande no meio, naquele meio, né? E quando ele se agravou, porque o uso constante de álcool, né, de droga, de maconha, ele usava muito, ele acabou tendo, né, uma cirrose, né, também pelo fato da hepatite C, né? E álcool, e uma ascite, ele aceitou um abrigamento, aí nós levamos ele para o abrigo, ele permaneceu no abrigo um bom tempo, e aceitou algumas intervenções para melhorar, né, dar um conforto respiratório, que a ascite já estava, né, atrapalhando muito a respiração, e nos últimos 2 meses de vida dele, ele conseguiu o perdão da família dele, voltou o vínculo familiar e faleceu junto com os familiares. Então eu falo que por mais que ele não fez, o tratamento não foi o que a gente queria para ele, mas nós garantimos ainda ele o acesso à saúde, respeitamos a autonomia dele, independente de qualquer coisa que ele venha ter feito no passado, né? E eu acho que foi uma lição muito grande. Eu acho que nós, profissionais de saúde, vocês, né, que podemos dizer também que já são profissionais, né, de saúde, são acadêmicos de medicina, que a gente tem que levar para a vida da gente é isso, né? A gente está ali para, né, propiciar a melhor qualidade de vida para aquela pessoa, mas considerando sempre o respeito, a autonomia que aquela pessoa tem em decidir o que ele acha que é bom para ela, mesmo talvez não sendo o que a gente quer. Então, se você considera que para o dependente químico é somente a abstinência, você não consegue trabalhar com o dependente químico, né? Porque você precisa de considerar a redução de danos e considerar que ele é um sujeito, né, que tem os seus valores, né, que tem uma vida, né, que viveu, né, os amores da vida dele, tem uma história para contar, tem famílias ou pretende ter, né? Então, considerar todas essas questões e para que o cuidado não fique limitado somente a essa questão, vai parar de usar? Ótimo, estou aqui. Se não vai, então eu já estou me ausentando. Enxergar a pessoa, não o paciente, não só a doença. Só a dependência, exatamente. Deu por hoje. Eu queria só falar uma coisa para complementar. Falar assim que foi muito importante a gente estar aqui, né? A gente, como o Ronan falou, a gente faz essa ponte entre nós, entre o paciente na rua e o serviço de saúde, né? Vocês, futuros médicos aí. Eu acho importante a gente estar aqui falando, a gente estar aqui reforçando, porque vocês vão pegar esses pacientes na vida de vocês, né? E hoje, falando, né, de mim, vou falar da minha sensação, né? O que eu acho mais triste que a gente vê dentro do serviço de saúde, muitas vezes é o descaso com o paciente, né? Por conta da condição social, por conta de ser um morador de rua, por conta, às vezes, de estar sujo, de estar com um cheiro ruim. Né? Oi? De ser um dependente químico. Então, o paciente está ali, não, dá complexo B para ele vai dar uma melhoradinha, manda ele embora para casa. Né? Então, eu acho que é importante a gente estar aqui também, né? Porque vocês que vão estar aí à frente daqui a uns anos, para refletir a respeito disso, né? Do cuidado com o humano, né? Independente. E também existe a questão da vocação, que isso eu acho uma coisa importante. Todos nós temos a nossa vocação, né? Se você me colocar num consultório fechado para eu atender de manhã até de noite, eu vou ficar doida. Eu não dou conta de consultório fechado, né? Essa não é a minha vocação. Então, o que eu faço? Eu não atendo fora do consultório na rua ou de hospital, né? Que é a área que eu gosto. Né? Então, eu acho que é importante todo mundo refletir também a respeito disso, né? O que eu tenho de vocação? Porque ninguém é obrigado, vamos dizer assim, né, a trabalhar com esse público. Então, na hora de escolher ali onde eu vou atuar, onde eu vou, pensar bem, né? Se eu vou estar trabalhando com esse público e se eu estiver, que eu faça um bom trabalho ali, independente de ser, né, uma pessoa que tem uma condição ou não tem, tá sujo ou não tá. Né? Isso é muito importante, a gente vê muito isso. Infelizmente, a gente vê muito isso. Né? Na nossa própria realidade ali,
existe um descaso muito grande. E é bom a gente ter esse tipo de conversa, porque muitas vezes é até por desconhecimento. Então, quanto mais a gente abordar esses assuntos e trazer isso, mais chance a gente tem de formar, né, profissionais, bons profissionais, e que a gente possa estar fazendo esse intercâmbio aí com vocês para frente. E boa sorte para vocês na formação aí. Muito obrigado. Igualmente. Eu só queria colocar uma questão que eu achei bem interessante. Não vou falar muito, só um pouquinho, né? Em relação à nossa presença aqui agora, nós estamos em horário de serviço, né? Eu achei assim que isso não ia acontecer, né? Eu não quis falar para Mari, né, minha sobrinha, mas eu achava assim que a gente não ia ser liberados para poder vir por conta do horário. Se fosse fora do horário, eu viria por minha conta, né, e risco, com certeza, mas a gente tinha esse horário estabelecido. E eu achei muito interessante o secretário, né, o subsecretário de saúde, ter liberado a gente em horário de serviço para vir, né, e ter essa conversa. Eu acho que ele já pensou lá na frente, né? Que são profissionais que possivelmente vão atuar, né, no município vizinho. Então nós saímos de estado, né? Nós fizemos uma viagem interestadual hoje, né? Estamos aqui conversando porque eu acho que realmente é um papel nosso como profissionais da área de saúde e do consultório na rua, né, em compartilhar essa experiência com pessoas que estão em formação, né, porque realmente vai ser o diferencial dos novos profissionais daqui a alguns anos, que talvez a gente, né, esteja até aposentado já, Eles né, vão cuidar daqui da uns gente. 4, 5 anos, né, não espero que não seja independência química não, Não. Né? Pretendo não. Talvez para ajudar a desmamar, assim, né? de um lorazepam, né? Oi? Geriatria, né? Vamos para outras áreas. Isso. Eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês, da Mari, de todo o pessoal, da professora, a professora que está presente, né? E de ter confiado na gente, né? De ter aceitado esse convite maluco da Mari, de chamar a gente para estar aqui presente, né? Me sinto muito feliz, né, de poder compartilhar e espero que a gente tenha, né, que tenhamos outras oportunidades. O consultório na rua de Poços de Caldas está de portas abertas para vocês, né, se quiserem passar um dia com a gente ir para a rua, né, para conhecer os usuários, o nosso trabalho na íntegra, como que tudo acontece. É uma loucura, vocês perceberam que nós não somos muito normais, né, nós somos mais doidos que os nossos usuários. Eu acho que é assim que funciona, né, e receberemos vocês de braços abertos. Muito obrigado. Obrigada. Nós agradecemos a disponibilidade de vocês estarem aqui, né? É isso. Acho que falo por todos que a gente só tem a agradecer por todo o conhecimento que vocês têm a passar pra gente. E muito obrigado, viu, por deixar as portas abertas pra gente. E saiba que a FAI também está sempre de portas abertas. Se quiser vir aqui falar com a turma de enfermagem também, medicina, psicologia, Bacana. a gente está sempre aberto a novas experiências aqui. Muito obrigado. Obrigada. Nós viremos, sim.